É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Além de sua avó, Leslie tem uma mãe e um padrasto. Há um pai, é claro, mas essa palavra não é ouvida em sua casa. Seu pai mora em algum lugar no norte, onde ele foi trabalhar e onde ficou. Leslie tinha 4 anos na época e, por um tempo, a lembrança de seu pai viveu nela no chapéu de rena, em seu pelo grosso e duro. No balde de mirtilos que veio como um favor. Tão doce quanto groselhas, Leslie se maravilhou. Depois, a lembrança se desvaneceu, como se as águas da primavera tivessem levado com o inverno, e então mamãe foi para a cidade. Ela também disse que estava indo para ganhar dinheiro. Embora a avó estivesse brava, pois havia necessidade de médicos em toda parte. E ainda não se sabia quem eles mandariam e se mandariam alguém para o lugar de mamãe. A mãe se casou na cidade e, no início, pediu à filha que fosse à sua casa. Seu padrasto a deixaria levar Leslie, e ela tinha um lugar para morar. Leslie ia até a casa para experimentar. E ela iria para o espaçoso apartamento do 11º andar. Ela tinha medo de se aproximar das janelas do andar de cima, até mesmo olhar para baixo a deixava tonta. Na varanda, Leslie não conseguia sair de jeito nenhum. E ela se envergonhava do fato de outras pessoas morarem abaixo e acima de sua cabeça. Eles têm armários, sofás e todas essas coisas. Talvez haja um piano acima de onde ela está sentada agora, no 12º andar. Leslie estremeceu. Somente à noite, quando a luz da luminária da escrivaninha inundava o quarto, ela não conseguia ver a cidade do outro lado da janela. Leslie logo adormeceu, mas seu sono foi superficial e inquieto. No quarto ao lado, sua mãe e seu padrasto ligavam a televisão tarde da noite e ouviam vozes alegres e frias, tiros ou música. Em vez do silêncio profundo, quebrado apenas ocasionalmente pelo latido dos cães, como na vila deles, aqui na cidade, os trólebus passavam pela janela. Sua mãe esperava que a atenção de Leslie fosse atraída para o enorme shopping center ao lado da casa, como uma criança deveria fazer. Aquelas portas de vidro que se abriam sozinhas quando ela se aproximava. Os pisos reluzentes continuamente limpos por alguma máquina dirigida por um homem ao longo dos corredores. Uma cascata de mercadorias atrás de cada vitrine. Sua mãe imediatamente comprou para Leslie um vestido de verão jeans e uma camiseta rosa, e disse a ela para não tirar as roupas depois de experimentá-las, mas para andar assim. Elas subiram as escadas rolantes até o último andar. Nesse redemoinho, Leslie não conseguia nem contar quantas eram, 4, 5? E lá em cima havia uma pista de patinação, máquinas caça-níqueis, um enorme King Kong com pernas de borracha e inúmeras lanchonetes. Leslie comeu pizza pela primeira vez na vida. Sua mãe lhe ensinou a tomar um milkshake de morango com um canudo. E ela lhe perguntava com alegria triunfante: como foi? Leslie se encolheu. Esse mundo a estava sugando como um pântano. Ela tinha que se tornar outra coisa para aproveitar a cidade, para apreciá-la. Nesse meio tempo, ela se sentia desconfortável e temerosa do renascimento que ocorreria nela. E ela não queria isso. Ela contava os dias até poder voltar para a casa da avó e encontrava cada vez mais argumentos, em conversas com a mãe, para elogiar sua vida na aldeia. Que escola eles tinham, que aulas! E os lilazes que ela e a avó plantaram no jardim da frente de Leslie, os lilazes floresceram pela primeira vez este ano. E o pai do Billy vai ensinar todas as crianças que quiserem tocar violão no outono. E, finalmente, o último e invencível argumento, com os olhos baixos e a voz calma: tenho pena da vovó. Ela vai ficar sozinha, e se eu não for? Nos últimos dias do verão, em vez de vir buscar as coisas de Nastia, sua mãe trouxe Leslie com todos os presentes que havia comprado. Então eu vou. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, dizia a mãe. Um ano depois, Harry nasceu e logo ficou doente, de modo que era impossível viver com ele na aldeia, e aqui seu nariz escorria ou sua barriga revirava. E sua mãe tornou-se quase como seu pai, uma voz no receptor telefônico, uma remessa na caixa de correio.
Um raro redemoinho de férias, uma avalanche de surpresas, quando tudo igual virá em outro dia, e aqui está um telefone celular, uma jaqueta nova, uma corrente de ouro de menina. Bem, isso aqui não está perdido. Leslie apenas nas primeiras horas, quando sua mãe chegava, tentava não deixar sua consciência de que era sua mãe, esperando notícias, olhando os presentes. E então se tornou desconfortável. Quando você percebe que não pode reproduzir nada. Bem, você vai mostrar os cadernos com as anotações, e depois? Leslie baixou os olhos novamente. Não, eu não sinto sua falta. Não, ninguém me machuca. Não, Harvey não vai me ensinar a fumar. Ele ainda não fuma. Eu não subo em árvores. Lembro que só consigo correr descalço em um dia quente ao ponto e como se os mesmos pés que estavam correndo descalços na geada começassem a coçar, Leslie desaparecia rápida e imperceptivelmente, ia para a casa de Harvey e eles se sentavam no sótão, observando de lá, como vigias de um navio. O carro do meu padrasto parava e os três, e minha avó, minha mãe e meu padrasto começavam a carregar legumes no porta-malas do carro. As colheitas aqui eram sempre abundantes, e potes de geleia e compota. Mamãe olhava em volta, procurando Leslie para se despedir, e Leslie descia agilmente do sótão. Ela encostava suas bochechas nos lábios secos e apressados da mãe. No final, Leslie começou a ver essas visitas como um tributo. Sua mãe pagava o tributo com suas visitas a Leslie e sua avó, e elas lhe davam sua parte do tributo com recompensas no jardim. E novamente elas ficaram separadas por um longo tempo. Leslie chega em casa a uma hora em que muitas crianças da cidade mal conseguem levantar a cabeça do travesseiro. Em suas mãos, ela segura uma bardana enrolada cheia de morangos. Leslie já tomou 2 banhos e agora é hora de sentar-se à mesa e tomar o café da manhã. Mas hoje a vovó está distraída. Ela coloca o mingau para Leslie e nem percebe que Leslie o polvilhou generosamente com açúcar. A vovó serve-se apenas de uma xícara de café preto, mas não se apressa em tomá-la. Ela segura a bochecha com a palma da mão e olha para fora da janela. Está começando a chover, e Misty faz um pequeno barulho do outro lado da porta, sugerindo que não é uma má ideia deixá-lo entrar. Ele gosta muito do calor e, mais de uma vez, adormeceu em dias de chuva, enrolado no sofá ao lado da jovem dona. A vovó e Fogg não ouviram. Leslie se levantou, atravessou a varanda e abriu a porta para o jardim chuvoso, tremendo a cada folha. Qual é o problema? Ela perguntou à avó. Você está com dor de cabeça? A vovó costuma ter dores de cabeça e Leslie sabe que aqueles comprimidos verdes compridos que parecem bengalas doces são uma solução rápida. Talvez ela não tenha mais comprimidos. Então ela sairá correndo e comprará alguns. Não importa se estiver chovendo. Minha filha, você sabe o que é otimização? Perguntou a vovó. Quando a vovó começa a pronunciar palavras longas e incompreensíveis, é sinal de que ela está pensando muito. Não está falando tanto com Leslie, mas com ela mesma. A diretora da escola me ligou esta manhã, disse a vovó, agora definitivamente para Leslie, e me disse para vir para uma conversa importante. Leslie se contorceu involuntariamente. Ela estava indo para a 2ª série. Tinha tirado notas boas, excelentes, mas os adultos sempre encontravam algo com que se meter se quisessem. Harvey? Talvez ele tivesse feito algo errado. A diretora Lucy sabe que ele está sempre rondando a casa dela. Talvez ela queira que a vovó influencie Harvey para melhor. Leslie pensou no que Harvey poderia ter feito e não conseguiu pensar em nada. Eles geralmente sempre o faziam coisas juntos. Nossa escola não existirá mais, disse a vovó pensativamente, como se fosse para si mesma. Não é lucrativo para o Estado manter uma escola quando há 4 ou 5 crianças nas classes. Eles vão levar todas elas de ônibus. Leslie ficou de boca aberta, sem escola. Ela se levantou para correr até Harvey com a notícia. Espere um pouco, a vovó agarrou pela manga, eu também não vou ter um emprego, e a vovó se lembrou de Lucy, jovem e alegre. Como ela havia tentado amenizar o golpe com um sorriso e muitas palavras, mas acabou engasgando e espalhando a má notícia. Ela sabia que sua avó tinha vindo para essa escola quando ela ainda era nova, preciosa. Junto com as crianças, ela limpou as manchas de cal das janelas. Junto com elas, plantou o jardim da escola,
que agora se afoga em lilazes a cada primavera e, em agosto, cheira docemente a maçãs e peras. Ocorreu à vovó e aos seus alunos desenhar ilustrações para seus livros favoritos, e esses desenhos se multiplicavam a cada ano, saíam da sala de aula pelas paredes do corredor e chegavam à sala dos funcionários em uma onda. Archie, um garoto com mãos douradas, esculpiu as pernas da mesa do professor de sua avó, como no século XIX. Todos os anos, entre os alunos da vovó, havia vencedores de Olimpíadas distritais e regionais, e alguém certamente entraria na faculdade de filologia, e alguém certamente viria ver a vovó no dia 15 de agosto, seu aniversário. Você entende, Bárbara, o diretor disse, daquela garota, a crítica literária da escola, não pode ser demitida. Ela acabou de sair da licença-maternidade, tem um filho pequeno e uma família com seu salário. Talvez haja algumas horas para você. Você estará viajando com as crianças. Lucy fez uma pausa, a menos que você se sinta tentada por uma oferta como essa. Para Pompeia. A avó fez uma careta de perplexidade. Se a vila dela fosse adiante, Pompeia desapareceria. Como um vilarejo que desaparece. Alguns idosos, que não tinham ninguém para levá-los embora, passavam os invernos lá. Mas na primavera chegavam os proprietários de Dacha, reformando suas mansões, a Rubliovka o local. O que fazer lá, em Pompeia? Será que os pais de algum vagabundo rico decidiram contratar um tutor para o verão? Mas isso não tem nada a ver com crianças, Lucy refutou o Tácito em voz alta, um de meus conhecidos agora vai morar lá permanentemente com seu irmão mais novo. Ele é um homem doente. Algum tipo de trauma, eu acho. Em geral, depois uma cadeira de rodas, depois muletas, como é o caso. Hoje pior, amanhã melhor, e bem, e lá e tem que ajudar, cozinhar, lavar. Desculpe, você está procurando uma empregada doméstica? Bárbara, querida, e vai ser o dobro do salário que você tinha aqui. Mais do que eu ganho agora. Havia uma mulher que cuidava da casa quando ela estava vazia, mas a filha dela teve um bebê e está indo embora para cuidar do neto. Ela diz que o proprietário é bom. Eu falei aos meus filhos sobre os empregados, agora eu mesmo vou ser o dono? E o que o faz pensar que eu seria uma boa governanta? O que há para fazer com a tecnologia de hoje? A diretora não recuou, não é como antigamente, quando se lavava roupa na beira do rio. Eles têm uma máquina para lavar louça, outra para lavar roupa e outra para assar pão. Bem, agora é verão, você não tem muito o que fazer. Você vai ganhar dinheiro. E no outono? E no outono? Como está Leslie? Não se antecipe à locomotiva. Você irá para lá com Leslie. Disseram-me que vocês terão sua própria casa lá. Vocês serão seus próprios patrões. O que o bebê vê? Ele não vê nada além dos 3 metros aqui. E há um rio, a natureza. E se nada mudar até o outono, você deixará este homem. Encontraremos um lugar para você na escola como professor horista. Vou pensar nisso, disse a mulher secamente. Vou pensar sobre isso, disse a vovó secamente. E agora elas estavam pensando com Leslie. Essa era a democracia de sua pequena família. Havia um cano fino de ferro entre a casa e o limoeiro. Um balanço estava pendurado nele. Todas as histórias são mais bem contadas no balanço, todas as conversas são mais fáceis quando você voa e seu coração afunda. Se você balançar alto, suas costas voam direto para os galhos da macieira. Flores de macieira. Minha mãe costumava trazer esse sabonete de flor de macieira. Redondo, bonito, perfumado. Aqui na loja eles só têm barras de sabão, com bordas afiadas e um cheiro de perfume pungente. E então, em vez de flores, amadurecem enormes maçãs da variedade Streifen. Você leva cada uma delas como presente. A vovó e Leslie as embrulham em jornais e as colocam nas prateleiras do armário, onde os brinquedos de Natal estão encaixotados. No outono, ela leva algumas para a escola, para ela e Cuca. Uma maçã como essa é suficiente para comer durante um dia inteiro. E se você voar em um balanço para frente, você voa para o céu. Seus pés se elevam até as nuvens. As nuvens são enormes, como castelos, como no desenho animado O Jack no País das Maravilhas. E não é assustador voar até elas de seu quintal.
Mas na roda gigante, quando Leslie andava nos brinquedos da cidade, sua mãe dizia, Leslie se agarrava ao assento. Não era sua própria vontade, era a força de outra pessoa que a erguia, que a tornava igual ao céu. E, com a mesma facilidade, poderia tê-la derrubado no chão. Mas hoje Leslie se balança, enfiando as bordas do vestido para que a calcinha não o brilhe, e Harvey se sente e mastiga o caule, não a borda, que é suculenta e macia, há muito tempo, desde que eles provaram cada folha de grama, como potros. Harvey mastiga a parte superior murcha do caule. Ele pensa: toda a partida é um desaparecimento em outros mundos. Você vai voltar, não vai? A escola será diferente no outono, diz Harvey. Ele não tem certeza de qual será a sua resposta. Sim, é daqui a 1000 anos, diz Leslie. Bem, você quer que eu peça à sua avó para deixá-lo morar conosco enquanto eu estiver lá? Harvey oferece: mamãe vai ficar feliz. Bem, para que desperdiçar o verão? A vovó vai ser a babá, e você? Vai passar o verão sentado atrás de uma cerca. Leslie se volta para ele, com as sobrancelhas unidas e os lábios comprimidos em um fio. Ele fica em silêncio por um momento e depois fala com firmeza: e não. Não posso lhe explicar. Mas é como se algo estivesse me chamando e alguém está me chamando. Eu estou indo. Tenho de ir, sabe? Bem, e se algo acontecer, se as coisas ficarem muito ruins, não vou fugir, vou ligar para você. E por que ele está ligando para você? Pergunta Harvey, esperando que Leslie comece a contar uma de suas histórias, que são mais interessantes do que qualquer conto de fadas. Leslie ficou em silêncio. O amanhecer estava lentamente diluindo a noite com o leite branco da neblina. A janela do quarto de Leslie estava aberta, como de costume, e para a garota meio adormecida, na oscilação entre o sonho e a realidade, parecia que sua cama poderia se erguer e flutuar para fora da janela, rompendo a névoa como um navio do mar ou do céu. Fácil de alcançar era pensar na lua, balançando perto como um balão, e nas estrelas prateadas e cintilantes como gelo. Leslie visualizou as estações do ano como um relógio. Em algum lugar lá fora, na fria altura cósmica, onde o relógio marcava meia-noite, o inverno se escondia. O ponteiro descia e, às 4 horas, era primavera quente. E junho era areia quente sob os pés às 6 horas, e aquecia os 7 e 8 ou mais próximos, e então começava a escurecer, e no outono, às 10, o sol ia para trás do horizonte, e no pesado crepúsculo ou das 11 horas a neve começava a voar do céu. E o tempo também era paralelo, ou seja, o passado não desaparecia e o futuro não se transformava gradualmente em esquecimento. Em algum lugar, paralelo ao presente, havia também a pequena Leslie, segurando o velho gato em suas mãos gordinhas, quase infantis. Leslie aprendendo a beber em uma xícara. Leslie, pulando de alegria ao ver a árvore de Natal que foi montada no ano passado. E no universo viviam Leslie, a noiva, e Leslie, a senhora idosa. De tempos em tempos, elas ecoavam os pensamentos uma da outra, ressuscitavam lembranças tão vívidas quanto imagens em uma bola de som ou tinham sonhos que se tornavam realidade. Neste momento, Leslie viu uma garotinha. Um vestido branco leve com babados cobria seus joelhos, na cabeça havia um grande chapéu, também branco, e nas pernas ela usava meias brancas como a neve. E um pé estava preso em um chinelo branco. A menina está se apoiando no dedo do pé para que a meia não fique suja. A garota tem cabelos vermelho-dourados, que caem em longas mechas quase até a cintura, e olhos azul acinzentados. Ela não é bonita, mas olhar para seu rosto bonito dá vontade de rir e conversar com ela. Cale a boca, diz a garota. Pode calar a boca? Ela puxa a cortina grossa do nada e olha para fora, procurando por alguém. Estou me escondendo do médico, ela explica. Leslie, outra voz veio, uma voz de homem, e nós podemos ver você. A moça suspirou e imediatamente olhou para Leslie com um sorriso, como se a estivesse convidando para o jogo, passou para trás da cortina e desapareceu. Leslie finalmente acordou e se sentou, envolvendo os ombros com os braços. Ela tinha a nítida sensação de ser uma nova conhecida. Um sentimento que pertencia somente a ela. Quero que essa garota seja conhecida somente por mim. E, ao mesmo tempo, como sua avó costumava dizer, você tem que dormir com as novidades por uma noite. A noite passou,
e Leslie percebeu. Eles estão indo embora. Provavelmente não para sempre. Mas por todo o verão. E o verão, quando está apenas começando, é quase uma vida inteira. Vamos levar Misty? Perguntou Leslie. Fogg inclinou a cabeça para um lado. Ele estava ouvindo. Seus olhos estavam rindo. Ele não entendia nada. Apenas o nome dela, e ele sentiu amor. A vovó suspirou, e com carinho, bem, para onde o levaremos para os estranhos? Leslie. E se eles não gostarem de cachorros? Harvey brincou com Fogg sem levantar a cabeça. Eles aprenderam que basta um sinal com a mão do cachorro para que ele se deite e comece a levantar uma pata ritmicamente. Ou ele está se exercitando ou riu Hitler, como a vovó sorriu. Vou ficar com ele até o outono, e então você virá de qualquer maneira, disse Harvey, por que seus olhos estão tão molhados? Estarei lá em 3 horas. Ou vou pedir carona e, de fato, eles seguiram em frente. Todo o caminho até a fonte. É preciso ir até lá em um dia quente, porque você caminha, e não há fim para isso. O vilarejo de Adelanto passa, pouco visível atrás do pão. A estrada se estreita em um caminho largo. E aí ela se torna uma estrada onde você só pode passar um de cada vez. A fonte escapa de seu cativeiro de pedra, como uma criança travessa que fugiu de suas babás. E imediatamente se esconde na grama para evitar ser pega. Ele se apressa em contar, pulando de seixo em seixo, a vida do submundo. E desaparece na grama. É bom beber de uma fonte quando você se deita de barriga para baixo, e não apenas bebe, mas a água cobre seu rosto. É divertido. E o sol treme em seus cílios molhados com todos os tons do arco-íris. E o silêncio ao seu redor é tão fraco. Não, os pássaros cantam, e as árvores se esparramam tecendo suas folhas no céu azul, mas aqui é impossível ouvir um homem. Não há o murmúrio de um carro, nem vozes, nem música. Não há ninguém. E como não há pessoas, tudo mais é possível. Harvey, disse Leslie, leve-me até o Misty. Só que ela disse isso sem nenhum som. Apenas com seus lábios. Havia 2 cidades, Pompeii e Grande. A Grande sobrevivia por conta própria. Havia uma fazenda coletiva, da qual agora restava uma aparência. As vacas viviam ali em uma atmosfera sombria, mofada e imunda. Havia um museu da vida popular, uma cabana de 2 andares, onde se podia encontrar de tudo, desde uma roda de fiar até um retrato espalhafatoso do bandido Stenkhausen, que uma vez visitou essas regiões. E o orgulho do vilarejo eram as fontes sagradas. Antigamente, 2 fontes quase sem importância formavam um lago, no qual patos domésticos e selvagens e pescoços cinzentos se banhavam com prazer. Mas então alguém se recuperou de algo bebendo água diretamente da fonte. Outro viu a figura encurvada de um homem rezando. E as nascentes foram limpas, cercadas por uma área de azulejos, uma área de banho foi construída, flores foram plantadas. A água foi testada, uma delas continha muito ferro e a outra, prata. E aqueles que estavam sofrendo para beber se lavaram e beberam água com eles. E agora, de acordo com os rumores, o prédio da escola otimizada foi comprado por uma empresa de turismo e um hotel seria construído ali. Pompeia era muito diferente. Embora a natureza aqui fosse muito mais bonita e o vilarejo ficasse próximo a um grande rio, Pompeia sobrevivia apenas às custas dos proprietários das dachas. Nos dias de inverno, excluindo os feriados de Ano Novo, havia uma dúzia de mulheres idosas aqui. Suas casas, como as dos que viveram aqui há centenas de anos, eram aquecidas por fogões. Em outros dias, a neve cobria todas as ruas e as casas pareciam ilhas cercadas por um mar branco como a neve. A nevasca diminuiu, as mulheres idosas reuniram coragem e força para visitar umas às outras, e agora colares de pegadas de botas e palitos de feltro se estendiam de cabana em cabana. Na primavera, a ilha de Pompeia, isolada do mundo inteiro, derreteu com o degelo, a estrada secou e a loja abriu suas portas. Era uma espécie de atração local de 2 andares, parecida com um pier, com escadas de ferro, janelas redondas com vigias e proximidade com a água. A loja ficava quase na margem. Lá dentro, vendia-se de tudo, de meias a sorvete. Havia uma mesa de tênis e uma grande televisão pendurada. A loja era tudo, eles negociavam, jogavam, assistiam a filmes, se conheciam,
se apaixonavam e se despediam. Antes que o cadeado do celeiro fosse pendurado na porta novamente em outubro. Os Dashniks que vinham para a aldeia nos feriados ou fins de semana construíam casas para si mesmos, muitas delas maiores e mais luxuosas do que uma loja. Mas quase todas as mansões eram cercadas por cercas cegas, e nelas eram instaladas câmeras de vigilância por vídeo, olhos incorruptíveis, que imediatamente localizavam o forasteiro. E a diversão dos proprietários com música alta, nuvens de fumaça espessa de kebab, respingos de água nas piscinas, risadas e gritos, tudo isso acontecia atrás das cercas que se podia ouvir, cheirar, mas não ver. As mulheres idosas só viam os proprietários da Dasha quando iam à loja. Ninguém criava vacas aqui há muito tempo, e as crianças da cidade torciam o nariz para o leite de cabra, pois para algumas era muito gorduroso e outras eram alérgicas a ele. Os habitantes da Dasha aproveitavam o rio ao máximo, corriam em barcos a motor, gritavam quando a proa do barco atravessava a água, fazendo-o chover com os respingos. Mas na água turva, a presa era escassa. Mas as crianças raramente eram vistas nas ruas e certamente não brincavam na frente das mulheres idosas. Talvez elas não saíssem de suas casas, tendo mergulhado de cabeça em mundos irreais de computador. Uma das novas casas estava particularmente enfeitada. O gramado em frente à cerca era verde, e as bases de 3 abetos azuis estavam enterradas nele como um tapete. E esculturas de gnomos apareciam por trás das árvores. A casa pertencia a... Bem, não era exatamente o dono de fábricas, carros e navios a vapor, mas ainda assim Harry tinha uma rede de lojas bem conhecida na região. Ele e sua jovem esposa não vinham aqui com frequência, mas ele sustentava Selena, uma mulher na casa dos 50 anos, que cuidava da casa, e um homem local, um jovem aposentado, Frederick, que cuidava do jardim. Agora Selena estava deixando a casa, com relutância, mas com a esperança de voltar. Ela havia gostado de viver a maior parte do ano como anfitriã em uma casa grande e bonita. Mas agora ela precisava ser enfermeira por um tempo com seu neto recém-nascido. Sua filha estava chamando desesperadamente, ou correria o risco de perder o emprego. E Harry, felizmente, estava pensando em trazer seu irmão. O primeiro de quem Selena tinha ouvido falar. E esse irmão precisava quase de um cuidador para ele, pois pouco podia fazer por si mesmo. Selena pensou, a contragosto, no turno que haviam encontrado para ele. Se Deus quisesse, nos poucos meses que Selena teria de passar na cidade, a mulher ficaria entediada, se cansaria de cuidar dele e iria embora. E assim, no sábado de manhã, o jipe preto do proprietário parou em frente à casa. Selena olhou pela janela e desceu correndo as escadas para abrir o portão. Selena estava usando um avental, pois estava cozinhando para os hóspedes desde a manhã. A primeira a sair do carro foi Kate, a jovem esposa de Harry. Há muito tempo, 2 anos atrás, ela era uma stripper e seu nome era Malvina. Agora que era uma senhora respeitável, não pintava mais o cabelo de um lilás azulado nem o usava em um penteado alto. Mas seus olhos arregalados mantinham a mesma expressão altiva e zombeteira de quando ela dançava no poste e dizia: "Sou eu e todos vocês." O dono da casa, baixo, atarracado, de certa forma até bonito, cabelos escuros e espessos, olhos azuis, entrou no chão, ficou parado por alguns segundos, farejando o ar, olhando ao redor. Depois suspirou pesarosamente. Se dependesse dele, eles teriam viajado para cá com mais frequência. Ele adorava pescar, assar peixes na fogueira e os prazeres simples da vida, como uma grande caneca de cerveja sob um céu estrelado. Mas Kate estava entediada aqui. Harry tirou uma cadeira de rodas dobrável do carro e estava prestes a desdobrá-la quando a porta traseira se abriu, revelando uma mão com uma bengala. "Não faça isso." "Eu mesmo faço isso." Um homem de 30 e poucos anos se levantou com um esforço agonizante. Era evidente que a doença o havia atingido repentinamente com força. Seu corpo ainda estava tão cheio de força, seus braços tão bronzeados, que foi preciso toda a sua força e um lábio mordido para ficar de pé, inclusive com a bengala. Seu cabelo loiro era curto, quase cacheado, e seus olhos claros, acostumados a rir, agora olhavam cautelosamente por baixo das pálpebras inchadas. "Estou esperando por você", disse Selena. "Preparei um quarto no primeiro andar. Se não gostar, pode me dizer." "Achei que havia escadas para o primeiro andar." Harry parou a governanta com um aceno de mão. "Querida,
Você não está tonta? A jovem balançou a cabeça negativamente, ajeitou a alça de sua pequena bolsa no ombro e entrou na casa primeiro. Ela não cumprimentou Selena. Olhou para ela apressadamente, como um cachorro que não sabe se deve chutar ou acariciar. Tenho tudo pronto aqui. Selena abriu as duas metades da porta. O quarto era grande, silencioso e um pouco escuro, com janelas que davam para o jardim sombreado. A estrela do quarto era uma cama enorme onde cabiam 3 ou 4 pessoas. Entre, deite-se, disse Selena, por que não pego uma compota gelada para você beber no caminho? Kate deu uma olhada ao redor e entrou em seu quarto para dar uma olhada. Ela precisava ver que ninguém estava usando seu ninho sem ela, ou deitado sob o dossel em sua luxuosa colcha de seda dourada com pavões bordados. O quarto permanecia intocado, quase desabitado, até mesmo o ar estava viciado. Selena conhecia seu lugar. Kate abriu a janela e foi até o espelho. Ela se olhou, não com arrogância, mas com questionamento. Ela arrumou seu cabelo exuberante. Esticando os braços, ela se deitou na cama larga, sabendo que não importava o quanto Harry tentasse agradá-la e ir embora logo, ele ainda estaria conversando com o irmão, e levaria mais meia hora ou mais. Os homens foram deixados sozinhos. Harry apoiou o queixo com a mão, hesitando em iniciar a conversa. Carlos olhou ao redor. Eu gostaria de ter água. Selena apareceu do chão com a prometida compota gelada. Obrigado. Carlos acenou para Selena, desacostumado com a gratidão, e começou a tirar os comprimidos da bolsa em seu cinto e sacudi-los na palma da mão. Quando um pequeno e colorido monte estava cheio, ele os colocou na boca em um só movimento e tomou um gole da compota. Em cerca de um quarto de hora, a dor começaria a diminuir com um lento refluxo. Dando liberdade ao que agora estava escondido atrás dela, pensamentos, sentimentos. Mas Harry não estava esperando agora. Você está feliz aqui? Perguntou ele, olhando em volta. Seu irmão olhou para cima, semicerrando os olhos, e acenou com a cabeça de uma forma que deixou o homem mais velho envergonhado. Mas você queria vir para cá. Você poderia ter ficado no hospital, nós teríamos contratado um médico. Harry, lembre-se de que eles encontraram uma mulher para me substituir, Selena se apressou em dizer, antes de ser expulsa para sempre. Eu estava com pressa para deixar claro, ela é uma boa mulher, professora. Ela só está vindo com sua neta. Você não vai se importar, vai? Elas vão morar onde você está agora, na casa de hóspedes? Totalmente separado. Há bastante espaço. Apenas diga a ela para não deixar o bebê entrar. Carlos pode dormir e descansar sem que o bebê o incomode. E não deixe que a avó ou a neta tragam visitas. Paz e tranquilidade. Paz e sossego. Selena assentiu e fechou a porta sem fazer barulho. Em seguida, Harry retomou a conversa interrompida. Você queria isso. Mas poderia ter sido um hospital e depois um sanatório. Você teria as mesmas chances de recuperação lá. Médicos, procedimentos, equipamentos de exercícios, massagens. E aqui, Carlos olhou para ele com o mesmo gesto cansado e carrancudo. Bem, como explicar para você, coitada, se em seus pensamentos ele sempre chamava Valerca de coitada ou por algum motivo, que os melhores médicos e as melhores avós lhe falaram sobre essa recuperação. E que era melhor se sintonizar mentalmente agora, que você nunca mais voltaria a andar, apenas com a dor. É necessário tentar, sozinho consigo mesmo, sentir seu corpo, que milhares de vezes o ajudou a sair, e que ele mesmo levou a problemas. O sentimento animal obedecerá, não é mesmo? E se não obedecer, então aceite-o finalmente e reorganize todos os seus pensamentos, palavras, sorrisos, futuro, em uma palavra, tudo. E volte para as pessoas não como um chorão que todo mundo quer tirar do ombro, mas um homem que sabe por que voltou. Você tem sido muito generoso com sua vida até agora, disse Harry, e ninguém o impediu. O exército é o exército. Papai deveria ter dado dicas para as pessoas certas. Volte vivo, coloque uma vela em Deus e continue com sua vida. Não. Eles são amigos, desculpe, alguns gangsters. Toda essa luta sob o pretexto de artes marciais. Ele se foi novamente. Agora você pega uma mochila e sai vagando pelo mundo. Onde você dorme?
quem o carrega, não importa, o descuido de um bebê ou, desculpe, de um tolo. Acho que as asas do seu anjo da guarda estão coladas em você. Você está voltando de onde? Corrija-me se eu estiver errado, Nepal, certo? E você vai trabalhar como dublê no cinema. Novamente a convite duvidoso de outra pessoa. É aqui também. E então você pula de um penhasco na água e olá. Se não tivessem tirado você de lá. Você é uma aberração, Carlos, aquele que liga às quartas-feiras e lava minhas mãos. Você pode morar aqui o tempo que quiser. Nós só viemos aqui algumas vezes no verão mesmo. O quê? Carlos tinha uma careta hostil na voz. Para onde eu vou sair de 4 paredes? Colocar fogo na cama? Explodir o banheiro? Poluir o quarto da Imperatriz Leska? Harry suspirou, levantou-se e começou a procurar na agenda de endereços de seu celular. Eu tenho seu novo número, você tem o meu também? Se ficar sem remédio ou precisar de alguma coisa, me ligue. Se estiver apenas entediado aqui. Carlos não explicou que não conseguia ficar sozinho há muito tempo. Ele não viu a majestosa Cathy sair pela porta, apenas ouviu sua voz, ordenando que ele fizesse algo. E essa voz, se fosse a de seu irmão, teria feito com que ele quisesse se matar. Eles chegaram ao anoitecer. Leslie apertou o gato contra o peito e seguiu a voz Selena com um discreto rabo. O olhar de música havia perdido sua arrogância habitual e estava atordoado. Se ele sentisse vontade, provavelmente se machucaria debaixo de qualquer arbusto, sem pensar nas consequências, mas Leslie se agarrou a ele com as 2 mãos. Agora vou lhe mostrar a casa. Há uma cozinha de verão no primeiro andar, e você vai morar no segundo, disse Selena, já sem os verdadeiros donos, caminhando em direção à casa de tijolos vermelhos. Havia vasos de petúnias nos parapeitos das janelas. A cabeça de Leslie se virou com medo quando ela olhou ao redor e viu como tudo estava limpo e arrumado. O gramado verde brilhante, bem aparado, parecia um tapete esmeralda fofo, do qual rosas se erguiam orgulhosamente, do branco cremoso ao vermelho escuro, quase preto. A enorme mansão adjacente à sua casa terminava em uma galeria de vidro. Havia palmeiras em vasos, algumas flores desconhecidas que pareciam borboletas pousadas em hastes secas e nuas. O mais importante é que havia uma fonte funcionando. A boca de Leslie se abriu e ela imediatamente tropeçou na soleira da cabana deles. Selena as levou direto para o primeiro andar. A escada era estreita e os degraus de madeira escura eram altos. Era preciso ter muito cuidado e se segurar no corrimão ou você rolaria de cabeça para baixo. No andar de cima, havia um cômodo espaçoso. Leslie soltou o gato, que correu direto para o primeiro abrigo embaixo da cama, e foi até a janela. Ela dava vista para o jardim, com as copas das macieiras balançando nas proximidades. Leslie pensou que seria como viver na torre de um castelo. E ela sempre tinha a sensação de abrir a janela, correr pelas copas das árvores como se fossem grama e depois voar para as nuvens. Mas Selena os apressou. E este é o jardim de inverno. Ela abriu as portas da galeria envidraçada. E como se fosse seu, abaixando um pouco a voz, ela acrescentou: se dependesse de mim, eu construiria uma estufa aqui. Você pode imaginar quantos tomates e pepinos poderia cultivar? Não, eles relaxam um pouco aqui. Mesmo que venham 3 vezes por ano. Havia videiras com nomes desconhecidos que se estendiam até o teto alto. As orquídeas, que em sua terra natal são consideradas quase uma erva daninha, eram rei aqui. Palmeiras musgosas se amontoavam nos cantos. No centro da fonte havia a figura de uma garota, de cujas palmas fluía a água, um barco curvado. Venha, vou lhe mostrar o jardim, disse Selena, sentindo-se orgulhosa do jardim. Harry comprou o terreno, mandou remover o depósito de lixo e demolir todo o lugar. Mas o terreno ainda estava inclinado, então o jardim teve de ser construído em terraços. Você pode me apresentar a... A vovó hesitou por um momento, lembrando-se do nome. Não é o professor, Carlos? Ah, sim. Tenho certeza de que ele está dormindo. Juntas, elas voltaram para a casa do mestre, e Selena abriu uma das portas. Então Leslie percebeu que Mursic estava com medo de ficar sozinho e a encontrou, correndo atrás dela. Ela voltou para pegá-lo. Era um quarto pequeno, pouco mobiliado, parecido com um hospital.
Definitivamente estava dormindo. Bem, vá em frente, eu lhe mostrarei como aquecê-lo se estiver frio, e as mulheres saíram e Leslie abriu a porta novamente, entrou sem fazer barulho e sentou-se em uma cadeira ao lado da cama. O homem a interessou muito. Ele estava deitado de costas, com um braço musculoso atrás da cabeça. Ele estava assim há horas porque havia encontrado uma posição que doía menos. Mas Leslie não sabia disso. Ela viu, embora ainda não conseguisse expressar, que havia algo de infantil em seu rosto. Só que essa criança estava crescida e cansada. O gato estava cansado, e por quanto tempo ele conseguiria ficar sentado em suas mãos? Ele miava quase silenciosamente e começou a se contorcer para fora do abraço de Leslie, insistindo em ser abaixado no chão. O homem abriu os olhos. Eles também estavam cansados e inchados, como se ele tivesse dormido muito e não tivesse descansado nada. O homem olhou para Leslie. Olá, disse ele asperamente. Olá, disse ela, acomodando o gato em suas mãos. Ele realmente disse que não poderia ficar com Misty? Ele até virou a cabeça para ela, ouvindo. Ele apertou os olhos. Em que Misty? Do que você está falando? Da minha Misty. Ela não late muito. Mas ele pode pular pela janela, esperar por mim na tenda, ficar de pé sobre as patas traseiras o tempo que você quiser. E ele faz aquela coisa de Heil Hitler. O que você acha? Ele me perguntou novamente. Bem, como esta pata, Leslie mostrou, ele vai para a frente e a levanta. E ele se agacha graciosamente. Por que você deixou um cachorro assim? Ele ainda não entendia. Espere. Quem é você? Ela se ergueu sobre o cotovelo. Ela gostava que ele a olhasse com seriedade, mas como ele poderia não saber quem ela era? Ela fez um gesto divertido com a boca, como se ele tivesse se afastado, e imediatamente voltou à sua posição original. A vovó e eu viemos cuidar de você, explicou ele, e a vovó disse que talvez você não gostasse de cachorros. Então o Tuman ficou com o Harvey. Mas só até o outono, depois eu o levo de volta. Ele olhou para ela. Uma garota loira e bronzeada, com um rosto que o fazia lembrar de uma flor de primavera. Toda idade tem seu tempo. Ela era flor pungente que se nota e se admira com o primeiro calor. Traga sua fera, disse ele, ou melhor, diga a Harvey para trazê-la imediatamente. Ou ele a curará, não a trará de volta. Ela se animou. E segurou o gato com confiança em seus braços. E este é o Murzik. A vovó disse que você pode levá-lo com você, porque ele não vai sair do nosso quarto. Murzik caça camundongos. Se eu vir um que ainda esteja vivo, eu o pegarei. É patético, sua porquinha. É bom que você o leve também. Ele fica em volta de sua cabeça como um chapéu e começa a cantar músicas. E então você cai no sono imediatamente. Ele estendeu a mão e acariciou o gato. O gato parecia arrogante. Por que você precisa de uma casa tão grande? Perguntou Leslie. Você não fica entediado aqui? Eu ainda não o vi. O que há de errado com sua voz? Ele limpou a garganta. Acabei de chegar antes de você. E você também não sabe o que há de interessante por aqui? Está tudo bem, Leslie se acalmou, vou ver tudo e lhe contarei depois. Você é uma garotinha, ela não aguentou. Para onde você vai sair do parquinho? Quem vai deixar você ir sozinha? A boca de Leslie se contorceu em diversão novamente, agora com uma cara de esses adultos. O que eu faria em casa? Ela explicou. Quero dizer, se eu estivesse em casa, no meu quarto. Mas eu sei de tudo. Harvey e eu costumávamos ir à fonte para pegar água. E onde você pode pegar pedras de ágata na praia, eu sei. Vovó diz que elas são chamadas de ágatas do Volga. E onde há uma caverna de gelo. E há uma árvore de bétula. Todos vão à floresta para obter opiáceos, mas eu posso facilmente lhe trazer uma bétula. E ninguém mais sabe onde elas crescem, e ele sentiu ainda mais que ela era uma criança, um pouco mais velha do que ele. Ele olhou para ela, como se estivesse provocando-a, perguntando se ela estava mentindo. E o que era a caverna de gelo? Com certeza você está inventando isso agora. O que está inventando?
Não estou inventando nada. É muito frio lá no verão, muito frio. Leslie queria colocar o braço em volta dos ombros dele, mas o gato atrapalhou. Ela finalmente conseguiu fazer com que o gato se deitasse no chão e trotou em direção à porta com a cauda levantada. Não dá para chegar lá na neve, então não sei como é no inverno. Mas no verão há geada nas paredes e no chão. Naquele verão, quando comemoramos o dia da aldeia, estava tão quente que os habitantes da Dasha ficaram doentes. Uma ambulância até veio ver uma garota, eu vi. Ela estava deitada e colocaram gelo nela. Eu disse, vamos para a caverna de gelo. E muitas pessoas me seguiram. Minha avó disse, há uma montanha no topo, há muita pedra, o sol não vem e está frio. As pessoas estavam sentadas no chão, se divertindo, até que o ônibus chegou para buscá-las à noite. Combinado, ele disse, se você vir algo interessante, conte-me sobre isso. Mas tenha cuidado. E não perto da água. Você nunca saiu para caminhar? Nunca? Perguntou ele, quase com pena. E se ele contasse a essa garota sobre o Nepal, de onde ele tinha voltado, e uma semana depois pulasse naquele maldito lago? E sobre o Extremo Oriente? E sobre Sakhalin? E sobre o fato de que ela nunca iria a nenhum outro lugar. Ela gentilmente, com as duas mãos, pegou a mão dele entre as palmas pequenas e balançou a cabeça. Você conhece algum conto de fadas? Leslie. Leslie. Uma voz entrou na sala, e uma mulher, não, uma mulher idosa de óculos e cabelos altos. Você não pode entrar aqui. Vá para seu quarto. Olá, Carlos. Leslie. Bem, ele está entediado, vovó. Leslie disse isso com uma voz longa, como se estivesse transmitindo tédio. Ele não, Carlos, eu já expliquei. Desculpe-me, pelo amor de Deus, ele não vai mais incomodá-la. Por que não? Ele contestou e tentou se sentar, e concordamos com o cachorro. Precisamos de um cachorro. Ouça isso, vovó. A voz alegre de Leslie veio do outro lado da porta. Ela havia sido colocada na cama cedo, como de costume, mas dessa vez Leslie não conseguia dormir. Sua cama era separada do resto do quarto por um grande guarda-roupa, então ela tinha seu próprio canto. Mas não havia uma janela alta pela qual pudesse pular. E quando trouxerem Misty, terei de explicar a ela, ou ela quebrará todas as pernas. A cerca é como um palácio com portões de ferro forjado. E suas pesadas barras de ferro chegam até o chão, não é possível passar por baixo delas. E a cerca é coberta com pontas afiadas. Mais atrás de sua casa, onde há uma grande lixeira, há uma folha de plástico verde no lugar de uma das barras transversais, que pode ser facilmente removida. E alguém deve ter se aproveitado disso, porque há um caminho que sai da brecha e entra na floresta. Leslie se levantou e olhou para o sol, que já estava quase se pondo. Você tem que dormir a noite toda em um novo lugar, e então ele se torna seu, nativo. Você sabe atrás de qual árvore o sol se põe, e, pela manhã, o céu começa a clarear sobre essa árvore. E ao amanhecer, todos aqui o cumprimentam, os pássaros e os gafanhotos cantam para você como um bom amigo. E então Leslie pensou no homem que havia conhecido hoje. A vovó disse que ele estava bastante desamparado e que deveriam até servir-lhe uma xícara de chá. Mas Leslie não conseguia deixar de pensar que ninguém aqui se atreveria a machucá-lo, porque havia aquele homem. Natalie esteve no mar no último dia. À tarde, um ônibus pegaria os turistas hospedados no hotel ou um parcova e os levaria para casa. Seria uma longa viagem, com um traslado noturno. Portanto, à noite, Natalie queria descansar, caminhar pelos lugares favoritos da região e se despedir. Mas não era para ser assim. Ela percebeu isso no início da manhã. O calor que se aproximava havia clareado o céu, e o ar estava parado. Embora o quarto do hotel tivesse vista para a floresta, somente àquela hora ele poderia abrir a porta da varanda e apreciar os cheiros úmidos da floresta e o canto dos pássaros. Quando o sol nasceu e o ar começou a esquentar tão rapidamente como se um ferro de passar roupa tivesse sido ligado na tomada, Natalie fechou a porta da varanda, ligou o ar-condicionado, serviu-se de um copo de suco de maçã gelado e se deitou no sofá. Pela primeira vez em sua vida, ela estava saindo de férias sozinha. Mas, a rigor, não poderia ser chamada de férias.
Ela tinha vindo para o mar para ficar sozinha consigo mesma, para se acalmar e pensar em como continuar vivendo. Para fazer um plano. Foi uma viagem barata, só para ela, porque ela ficou com quase nada. Mas isso não foi nada, o importante foi que ela não pegou o Mickey. Ela não era ingênua a ponto de tentar roubar seu filho e ficar com ele para si. Natalie estava tão cansada que adormeceu no ônibus e não queria descer nos pontos, e quando a ajudante idosa Maddie acordou, ela apenas balançou a cabeça e voltou a dormir. Ela acordou na manhã do segundo dia de viagem. O dia estava nublado e, em vez dos campos de ontem, o ônibus estava cercado por montanhas. O verde esmeralda do início do verão, que ainda não havia se extinguido, brilhava suavemente contra o céu antes da tempestade. Era como se a terra estivesse iluminando o céu, e não o contrário. Natalie viu seu companheiro de viagem pela primeira vez. Um homem de meia idade, não ela agora, mas ele dormindo. Nas 24 horas em que esteve fora, ele estava fazendo palavras cruzadas, folheando uma revista, comendo alguns biscoitos de uma sacola. Era como se ele estivesse vendo através de um véu. E toda a sua vida nos últimos anos tinha sido através do mesmo véu, se é que isso fazia sentido. Última parada, Maddie anunciou: café da manhã, limpe-se. Estaremos lá em breve, sejam pacientes. O homem acordou, sacudiu a cabeça como um cachorro que se livra da água e pegou seus cigarros. Natalie desceu cuidadosamente os degraus do ônibus, tremendo um pouco. Ela se deitou no chão, colocou as mãos atrás da cabeça e esticou o corpo todo. Ela não estava usando calças, como a maioria das mulheres, mas um vestido longo com uma balaclava. Isso tornava sua magreza menos perceptível. Ela já podia se sentir no sul. O ar tinha um cheiro diferente. Mas o cheiro do mar não podia ser carregado pelo vento, muito longe. Perto de uma pequena lanchonete havia 2 leões em pedestais, que lembravam os que guardavam o palácio. Os pinheiros cresciam excepcionalmente fofos, e a cerca de metal preto que cercava a cafeteria era trançada com rosas. As flores eram enormes e de certa forma, serenas. Aristocratas que conheciam apenas o clima ameno do sul, que não eram incomodados pela geada. Em sua terra natal, as rosas eram menores. E nem sempre sobreviviam ao inverno. As cafeterias vendiam bolos, cachapuri e acha pelo triplo do preço, como sempre faziam na estrada. Muitos turistas compravam vinho tinto em copos de plástico. Apesar de Maddie ter repreendido e exigido que chegassem sóbrios e lá estivessem como quisessem. Quando voltaram para o ônibus, Maddie balançou a cabeça: é melhor passarmos pela serpentina antes que chova, e começou a nos lembrar de não esquecermos de colocar os cintos de segurança e de guardar as sacolas de papel nos bolsos do assento. O ônibus estava em uma estrada de montanha, realmente sinuosa, mas as montanhas não eram terríveis, baixas, mas em forma de ilha, densamente arborizadas, pareciam trufas verdes. E atrás delas já se podia ver o mar, que naquele dia também parecia azul claro e brilhava como uma pedra azul marinho contra o céu de chumbo. Seguindo seu anfitrião, um jovem chamado John, Natalie furtivamente pegou algumas bagas e as colocou na boca. Ela também sentia a pura doçura sulista, sem um pingo de acidez. Natalie foi colocada sob o mesmo teto. Um quarto pequeno com uma varanda que dava quase para a floresta, você podia tocar as árvores. Sem vista, sem panorama, mas ninguém podia vê-la. Em dias de sol, você podia tomar banho de sol nua. Natalie nem se deu ao trabalho de desfazer a mala. Seu traje de banho estava na sacola da loja Fiveroca, no andar de cima. Ela vestiu o traje de banho, depois vestiu apressadamente o capuz e trancou o quarto alguns minutos depois que a empregada o abriu para ela. Ela havia se convencido de que não pensaria em nada esta semana, e que semana foi esta? Passear nesse parque, onde as catalpas já estão florescendo e as flores brancas que parecem pequenas orquídeas caem em uma nevasca celestial. Onde os portões esculpidos estão escondidos sob um tapete de rosas escarlates. Ele passou pelo parque de costas, e de repente, se viu à beira do rio. O rio estreito, de uma cor turquesa inconcebível, reavivou instantaneamente em sua memória o Cáucaso com suas águas minerais. Havia uma ponte estreita sobre o rio, que balançava com um rangido a cada passo. Natalie caminhou com cuidado, segurando-se no corrimão. Quase toda a cidade estava do outro lado. Uma mãe e um menino pequeno estavam caminhando em sua direção.
Ele ainda não conseguia alcançar o corrimão e guinchava de medo toda vez que a ponte balançava. A mãe o guiava com um aperto firme em seu pescoço. A dor teve que esperar, e Nathalie ficou parada por alguns segundos, repetindo para si mesma que não era a primeira vez, e não era a primeira vez, e não era a primeira vez, e não era a primeira vez. Mas quantas vezes mais haveria? Você vem? Alguém perguntou por trás. Ele estava bloqueando o caminho. Nathalie atravessou a ponte. Do outro lado da ponte estavam as barracas do mercado, uma teia de aranha estendida para que nenhum turista pudesse passar. O cheiro era de peixe defumado, carne grelhada, ervas, café e brisa do mar. Pendurados nas barracas, chapéus leves com abas grandes balançavam ao vento, lenços de cores vivas estavam prontos para explodir no céu. E como uma cornucópia de tudo o que está relacionado ao mar e pode atrair as pessoas que vêm ao seu encontro. Círculos e esteiras infláveis, nadadeiras e máscaras, copos com golfinhos pintados, caixas de conchas de todos os tamanhos e formas e outras com estrelas do mar cinza claro ou pintadas. Eles também faziam tatuagens temporárias, convidavam você para comer kebabs, ofereciam-se para tirar fotos suas ou com exóticos ou sem esperar seu consentimento, corriam para pendurar uma cobra enorme em seu pescoço ou colocar um papagaio em seu ombro. Essa festa da vida era avassaladora. E não era à toa que você podia sentir a vivacidade burocrática dos animadores de massa nos lojistas. Olhe, alguém disse, está um gelo aqui, e a garota está indo tomar banho. Mais tarde, Nathalie percebeu que qualquer clima que não queimasse a terra parecia frio para os habitantes locais. Ainda mais quando estava nublado e chovendo. Ela caminhou calmamente pelo aterro até a praia, sobre os grossos seixos cinzentos. Não havia muitas pessoas. Nathalie tirou lentamente o moletom, como se ele tivesse finalmente caído de sua figura esguia. Com a mesma lentidão, ela prendeu o cabelo loiro em um coque e o prendeu com um elástico. E entrou direto no mar, sem aquela frase está frio, sem demora, para se acostumar com a água. Ela entrou e nadou com os movimentos medidos de uma nadadora que não se cansa facilmente. Logo ela chegou a uma das boias vermelhas e sabia que não poderia nadar mais, os salva-vidas a chamariam e a mandariam dar meia volta. Ela se deitou de costas. O mar a arrastava e a chuva tocava seu rosto com suas patas suaves. Ela estava deitada entre o mar e a chuva, seu corpo separando os dois. Uma garota. Uma garota em um maiô azul e, afinal, ela esperou. Nathalie levantou a cabeça como se tivesse acabado de acordar. Estavam gritando com ela da torre dos salva-vidas. Ela se virou com um suspiro. Ai, garota, o cara da torre tentou dar em cima dela quando ela chegou à praia, e nós pensamos que você tinha se afogado, mas Nathalie continuou andando com a cabeça baixa, sem reagir. E a voz se calou. Assim que saiu da praia, ela foi comprar um novo cartão SIM para o telefone, para poder falar mais barato. Sua amiga Ana havia pedido que ela avisasse de vez em quando. Nathalie seguiu o aterro ao longo do rio, esperando que ele a levasse ao centro da cidade. O rio perto do mar era de um azul profundo, mas mais adiante ele se tornava raso e se transformava em um córrego claro e largo com margens cobertas de junco. Os sapos coachavam sem vergonha e guinchavam, e não havia nenhum som além do coachar deles, e os galos cantavam como no campo. Nathalie chegou à próxima ponte de ferro e cometeu um erro. Ela não a atravessou, mas virou à direita. Ali, pensou ela, a estrada era mais larga e as casas mais altas. Mas a estrada levava aos subúrbios, onde não havia calçadas, apenas a rodovia, e os carros corriam uns atrás dos outros. Não havia lugar para virar. De um lado, havia casas com pomares, do outro, montanhas e florestas. Mas ela continuou andando, esperando que de alguma forma chegasse ao lugar certo. A vila era pequena. Ela admirou os jardins da frente, os lírios e as rosas, passeou por caminhos estreitos ao lado dos jardins de outras pessoas, atravessou algumas pontes. Finalmente, chegou aos arranha-céus. E então começou a chover. Uma parede, uma cachoeira, uma chuva torrencial. Nathalie engoliu em seco. A chuva estava atingindo o chão com tanta força que seus pés estavam ficando enlameados e as gotas de chuva estavam levantando poeira. Seu vestido estava encharcado e grudava em seu corpo, seu longo cabelo loiro agora escorria pelo seu rosto.
Ela estava com frio e cansada. Finalmente, ela encontrou a estação de ônibus e, nela, uma prateleira de operadoras, comprou um cartão SIM e enviou um novo número de telefone para sua amiga Ana, a única que se importaria com ela. Ela foi a um pequeno mercado, comprou queijo local com ervas, alguns pães achatados, cerejas. Com tudo isso, foi para o hotel. Ela andou pela rua toda molhada, a água escorrendo dela e a sensação era boa. Mas quando chegou ao quarto, vestiu um roupão quente e seco. Agora ela não tinha mais medo da chuva. Ela abriu a porta da pequena varanda, protegida da chuva pelo telhado. Havia copos no armário. Logo Nathalie estava sentada na cadeira de balanço, tomando chá, ouvindo a chuva e olhando para a cidade, para as montanhas cujos picos estavam escondidos na névoa. Ela pensou. No início, ela queria pensar no que fazer em seguida, em como fazer com que Mickey voltasse para ela, mas então seus pensamentos começaram a levá-la de volta ao passado. Você queria pessoas extraordinárias? Ela se perguntou. Você as recebeu, e ela achava que Deus tinha sido bom para ela? Ela se lembrou do milagre de sua matrícula na faculdade de jornalismo. O avô era totalmente a favor. Ele lia em voz alta para ela quando ela era pequena. Ele admirava sua escrita na escola, acreditava em seu talento. E todos os outros a desencorajavam. Inclusive as moças do escritório de admissões. Bem, para onde você está indo? Disseram a ela confidencialmente, há 30 pessoas por lugar. Na sua, pessoas da cidade. E você é uma garota do interior. Lá, em frente à faculdade de pedagogia, você entrará. E aqui você só vai perder seu tempo. E então não foi Nathalie quem disse isso, foi meu avô. Que não teve medo de vir da aldeia para a academia. E ele entrou. E se formou com um diploma vermelho. É nosso direito tentar, disse ele. E caminhou confiante pelo enorme saguão da universidade, que parecia uma estação de trem. Ali era preciso se registrar, obter um número e esperar que ele aparecesse no quadro eletrônico. E havia tantas pessoas quanto na estação, e todos ainda não eram seus candidatos, rotatividade. Só esperavam se tornar alunos, seus próprios alunos. E na entrada do prédio da universidade estava o inesquecível churique de bronze, o símbolo do corpo estudantil. Dizia-se que, para dar sorte, ele precisava de um tapinha no ombro. Nathalie não se atreveu, apenas o tocou timidamente. E o concurso foi passando. Ela se viu na lista curta de 10 pessoas aceitas para as vagas de orçamento. Ela escreveu seu trabalho criativo sobre a história de sua família, que compartilhou com o século XX todas as suas tragédias. Escreveu como se estivesse falando consigo mesma, pensando, com sinceridade, como se não imaginasse que alguém leria tudo aquilo. Quando viu seu nome na lista de alunos admitidos, Nathalie ofegou e cobriu a boca com a palma da mão. Só então ela se deu conta de que o momento havia chegado. A vida havia mudado radicalmente. Ela teve que sair de casa e se mudar para um dormitório universitário. Os meninos, condenados ao dormitório, tentaram criar um lugar aconchegante aqui, nas paredes do estado. Carpetes nas paredes, uma porta coberta com grama e uma campainha, tudo como em uma casa. Mas no quarto, a cozinha era separada por um armário, com um fogão elétrico ilegal. Nathalie começou a trabalhar cedo, escrevendo histórias para o jornal da cidade. Ela era bem-vinda lá. E se alguns iniciantes eram condescendentemente chamados de opernas, ditafones vivos, o que significava que eles podiam simplesmente pegar o material e um jornalista experiente escreveria para eles, o material de Nathalie era impresso com sua assinatura. E então ela foi enviada para entrevistar um cantor visitante em um quarto de hotel. Para sua vergonha, ela não sabia quase nada sobre aquele artista. O vovô odiava a música pop, só reconhecia os clássicos. Em sua juventude, ele mesmo tinha uma voz bonita, quase de ópera. Mas foi uma sorte para o jornal entrevistar uma estrela. Um dos guardas do hotel era irmão do motorista da redação. E ele levava um dos jornalistas ao cobiçado quarto à noite, quando o artista estava em casa. Nathalie se surpreendeu ao continuar chamando o astro do palco de Belry, o artista, de forma impessoal, mas com um toque de amargura. E ele não tinha vindo sozinho, mas com seu pai. E quando ela bateu na porta, só havia seu pai no quarto. Ele abriu a porta de camiseta e agasalho e,
quando soube quem tinha vindo e por quê, vestiu apressadamente o paletó. Ele ainda tem um show, disse ele, mas já acabou. Ele estará aqui em breve. Como se soube mais tarde, Belry estava fugindo dos fãs que invadiram o palco, querendo um pedaço de sua capa de seda preta como lembrança. No final, a capa foi simplesmente arrancada para a lembrança. O artista retornou 2 horas depois, e a essa altura, seu pai havia persuadido Leslie a experimentar um conhaque inconcebível, que ele tirou de uma caixa dourada com medalhas pintadas. Conhaque ruim, precisamos nos livrar dele. O artista voltou e também parecia bêbado, mas de exaustão. Ele olhou para Natalie e disse: meu Deus, como você é linda. Natalie só tinha lido que isso acontecia assim e não acreditava que isso poderia acontecer à primeira vista. Desde o primeiro momento. Sem hesitação. Sem hesitação. Eu preciso de você e de mais ninguém. Acontece que os homens têm esse direito de decidir. Ele era bonito. Parecia um cigano ou o próprio Volo. Pelo menos, é assim que se imagina Volo. Cabelos grossos, ondas preto-azuladas em sua testa. E olhos tão negros que as pupilas eram quase invisíveis. Leslie é alto até os ombros. Ele atrai olhares por onde passa. Quando você vai escrever sobre mim? Ele perguntou a ela na porta. Em voz baixa, como se um segredo já tivesse nascido entre eles. As bochechas dela se inflaram e ela tentou não olhá-lo nos olhos. Amanhã, acho que sim. E, pela manhã, ela chegou à redação, causando sensação por lá. Ela se sentou no departamento de cultura, em uma cadeira velha, perna sobre perna, sacudindo os cabelos ondulados, folheando as páginas de Natalie. As meninas se aglomeraram na porta, enquanto o editor e a secretária executiva observavam do corredor atrás delas. Maravilhosamente, disse o artista de forma expressiva, entregando as páginas de volta a Natalie, estou satisfeito, seus gestos eram majestosos. Natalie se lembrou do balé O Lago dos Cisnes e do Príncipe. O artista continuou sua visita, falando sobre seus concertos, os países que havia visitado e lembrando-se de coisas engraçadas. As perguntas chegavam a ele de todos os lados. E, diante das respostas, as meninas abriam sorrisos, prontas para aceitar com prazer o que o artista tinha a dizer. E então ele perguntou a Natalie, como se não houvesse mais ninguém no escritório além delas: quer que eu a leve para casa? As moças arfaram. Natalie chamou a atenção do editor e o chefe assentiu. Só que eles não foram para a casa de Natalie. O artista perguntou a ela, já a colocando no carro: onde há um bom restaurante? Restaurantes eram algo com o qual Natalie não tinha nenhuma relação, e o motorista, que já havia conduzido as estrelas pela cidade muitas vezes, começou a lhe dar conselhos. Desde então, Natalie divertia o artista com sua timidez combinada com um senso de dignidade. Ela quase tinha medo do cardápio, que era servido por um garçom de luvas brancas, e o artista tinha de fazer o pedido. Mas então, quando a mesa estava posta e as velas acesas, ela não se deixou levar pelos pratos suntuosos que nunca havia provado, mas ouviu. Ela o admirava e, ao mesmo tempo, ele percebeu que ela estava mais interessada na época de sua vida em que ele ainda não tinha fama. Um garoto de uma cidade do sul, batendo uma bola contra a parede e cantando músicas de pioneiros. Um estudante, voltando para seu dormitório em um bonde gelado. E ela lhe perguntou, como sua mãe havia lhe perguntado uma vez, e talvez não tenha valido a pena, como é a sua vida agora, para percorrer um caminho tão difícil. Cidades estrangeiras, uma vida de fome, escuridão. E tentar fazer com que todos gostem de você pode ajudá-la em sua carreira. 2 dias depois, quando sua turnê terminou, o artista levou Natalie com ele. Ele havia se separado recentemente de sua esposa, e isso era tudo, não era bravata. Ele agora vivia sozinho, com exceção de 3 empregados, em uma mansão no campo que, para Natalie, parecia um verdadeiro reino. Pela primeira vez, eles estavam quase sempre ausentes. E Natalie sempre sentia muita pena do artista, parecia-lhe que todos queriam arrancá-lo dela, assim como pedaços de seu vestido de seda haviam sido arrancados dela no palco. E ela pensava que havia tanta bondade nele, que é sempre gentil, sorri para todos, abraça, permite ser fotografado junto, não se esquece de elogiar os fãs. E quantas vezes ela viu suas bochechas ficarem vermelhas de vermelho e as próprias meninas tão felizes, Natalie queria dizer,
Sabe quando ontem a cabeça dela doeu tanto que ela não conseguiu encontrar um lugar para se sentar durante metade do dia? Você sabia que, antes de um show, ele fica nervoso, que pode ficar chateado até as lágrimas se o café em sua xícara estiver morno em vez de quente? E que, às vezes, ele volta no meio da noite e eu não consigo perguntar por quê? De onde? Ele não se importa com nada, muito menos comigo. Ele não se sente culpado por eu ter esperado por ele, ele simplesmente adormece. As meninas da redação encontraram Nathalie nas mídias sociais. E começaram a perguntar sobre a artista, como ela vive e para quais países ela viaja. E não conseguiram. Nathalie estava esperando um filho e, no final daquele ano, para o Natal católico, a artista viajou sozinha para a Europa. Nathalie permaneceu em sua mansão como uma completa reclusa. E quando Mickey nasceu, ela não tinha mais um filho amado e todo o resto ficou em segundo plano. Pode-se dizer que foi nessa época que Nathalie nunca foi vista. Ela nunca saía de sua enorme casa, onde ela e seu filho viviam em apenas alguns cômodos. Nem mesmo os empregados sabiam como se comportar com ela. Quieta, atenciosa, tímida, ela nunca se sentia uma anfitriã. Ela e Mickey tinham muito espaço para passear pelo jardim, que era isolado do resto do mundo por uma cerca alta. Havia um pequeno escorregador infantil, e Nathalie deslizava por ele, segurando o envelope de pele contra o peito com Mickey, que já estava aprendendo a rir. O artista aparecia no chalé com cada vez menos frequência, mas era tão atencioso, tão brilhante, tão capaz de deslumbrar qualquer pessoa. Ele trazia presentes para Nathalie e seu filho, perguntando se eles precisavam de mais alguma coisa. O que eles queriam, e cada vez mais, em suas conversas, surgia o nome de sua esposa, de quem ele ainda não estava oficialmente divorciado. Quando eu e a Nelka. Nelka é uma mulher e tanto, não ponha o dedo na boca dela, então Nelka queria, e eu disse. Eles não tinham filhos. No verão, de repente, ele voltou a ser atencioso e carinhoso. Certa vez, ele os levou junto com Mickey ao zoológico, e os macacos que estavam bem na frente da jaula pularam e o guincharam, sem se incomodar com o público. Alguém até filmou com o telefone, e o bebê riu e começou a bater palmas. Isso aconteceu 2 dias depois. Mickey dormiu e Nathalie se divertiu brincando no jardim. Ali ela tinha o seu próprio grande canteiro de flores. O artista riu, e tudo o que sua amada pedia eram flores. Mas não buquês, e sim sementes, mudas, rebentos. E agora tudo o que havia sido plantado na primavera estava florescendo e exalando fragrância. Nathalie, usando luvas de jardinagem ásperas, estava trabalhando com uma rosa de vime que precisava ser guiada pelo caminho certo para que se enrolasse lindamente em torno do arco de metal esculpido. Pareceu-lhe que o portão estava muito longe do jardim e que um carro havia parado. Ele até chamou um dos guardas, um nani monolítico de 1,80 metros de altura que apareceu no jardim e andou entre Nathalie e a casa. Alguém havia chegado. Belry, o guarda balançou a cabeça silenciosamente e Nathalie voltou às suas rosas. Ela trabalhou sem olhar para cima até ouvir ao longe, mas o som era inconfundivelmente o choro de Mickey. O que? Ela deixou escapar. Como? Não pode ser. O Mickey estava dormindo no quarto dele, em seu quarto. Mickey estava dormindo em seu quarto, em seu berço, e havia 2 empregadas em casa. Elas ligariam se algo acontecesse. Isso aconteceu mais de uma vez. Mas Mickey estava chorando em algum lugar do lado de fora da porta. Nathalie tirou suas luvas grandes e correu. E quase imediatamente ela foi interceptada por um guarda. E silêncio, silêncio. Mas ali, e Nathalie gritou. Eles estão levando o Belry, disse o guarda em um tom como se quisesse convencê-la de que ela estava fazendo a coisa certa. O chefe disse que ia ter um bebê, e a única preocupação de Nathalie agora era se libertar, soltar-se das mãos que a seguravam, fugir antes que fosse tarde demais, antes que ele pudesse alcançá-la. Mas Nani a segurava tão facilmente como se ela fosse uma criança pequena. Ela só a soltou quando ouviu o som do motor. Nathalie caiu no chão e soluçou. Ela não se lembrava dos dias que se seguiram ao sequestro de Mickey. Quando ela ligava para o artista 5, 10, 30 vezes, o telefone emitia um breve bip. E então uma das empregadas, Catherine, entrava em seu quarto.
Sim, seu nome era simplesmente Katia, embora ela tivesse quase o dobro da idade de sua jovem patroa. Catherine sentou-se na cama, abraçou a assustada Nathalie e ficou em silêncio por alguns minutos. Então ela disse, então ele a chamou para que sua esposa pudesse ver a criança. Ele provavelmente não a notou. Nelly não tem filhos próprios. Então ela ficou com o dela. Agora eles vão morar juntos, e Nathalie levantou o rosto vermelho e inchado, mas você não pode fazer isso. Ela chorou tanto que estava soluçando. O rosto de Catherine estava triste e duro. Claro que pode. Quantos casos como esse? E agora você não pode fazer nada. Eles não a deixarão entrar no apartamento dele na cidade. Você não pode provar nada no tribunal. Apenas diga a ela que ela tem todas as condições de criar seu filho. E você? Talvez em algum jornal. E Catherine balançou a cabeça, e com grande prazer em você agora, e os jornais se apegam a você, e a televisão. As pessoas são tão ávidas por essas coisas quanto, com desculpas, moscas de esterco. Mas mesmo lá você não provará nada, eles simplesmente a jogarão na lama. Eles dirão que você sabia que ele era casado. Então, por que você destruiu a família de outra pessoa? E vai se descobrir que ele é um nobre honesto, que não desistiu de seu filho, que decidiu criá-lo. O rosto de Caterina permaneceu rígido, e ela não chamou o artista pelo nome nenhuma vez, dizendo apenas o ele. Ela parecia saber o valor dele. E não apenas qualquer coragem, mas uma coragem humana. E ele era exatamente o tipo de esterco que as moscas procuravam. Tudo o que Nathalie podia fazer era ir para a casa onde o artista morava com a esposa e o filho e passar seus dias lá. Ela esperava que um dia eles levassem Mickey para fora. Ela se sentava no banco, olhando para as janelas. Ele se levantava quando a porta da frente se abria. Ela ia embora quando a noite caía e ninguém saía com o bebê. Uma amiga do ensino médio a acolheu nessa época. De manhã cedo, Nathalie voltava ao seu posto. No quarto dia, um homem sem rosto, como os guardas do chalé, saiu do chalé, alto, com um terno austero. Ele disse, voltando-se para Nathalie, que havia se levantado assustada e segurava sua bolsa com o brinquedo favorito de Mickey, você não precisa ficar sentada aqui. Eles estão indo embora. Para onde? Nathalie gemeu, era demais colocar tanta coisa em uma só pessoa. Eles foram para o litoral. Mas quando eles voltarem, você sabe que não pode ficar aqui sentado. E se você começar a ameaçar, a chantagear, vamos lidar com você rapidamente. É disso que você deve ter medo. Naquele dia, sua amiga Ana ficou sentada ao lado de Nathalie por um longo tempo. Entenda, esses idiotas não se importam com o fato de você ter dado à luz, de ser uma mãe. Há muitos úteros de aluguel. E eles não pedem nada. Eles lhe dão o dinheiro e você vai. De qualquer forma, é uma vida longa. Ele crescerá, você verá. Não chore, é impossível. Vou chamar uma ambulância, eles vão lhe aplicar uma injeção. Se seu avô está morto, você não tem a quem recorrer. Seus pais se mudaram para o norte há 1000 anos. Há quanto tempo eles não escrevem para você? Você recebeu sua última carta na 3ª série? Se quiser morar aqui comigo por um tempo, encontraremos um apartamento para você. Eu deveria pelo menos lhe dar algum dinheiro, aquele Anorik. É difícil conseguir um emprego agora. Enquanto você encontra arrume um emprego, e Nathalie balançou a cabeça contra o travesseiro. Algumas semanas depois, Ana lhe trouxe uma viagem de uma semana para o mar. Mude sua situação. Pense no que você vai fazer em seguida. Ou talvez, quem sabe, ela estivesse guardando esse último argumento para quando se encontrassem lá. Eles lhe disseram que foram para o resort. Mas, é claro, Nathalie não os encontrou lá. Eles estavam obviamente em algum lugar de Nice. Agora era a hora de voltar. Ela sabia o que faria. Ela voltaria para a casa dela e de seu avô, para o lugar onde cresceu. Ela não tinha mais ninguém além de sua amiga Anka e suas próprias paredes. Ela deixaria a ferida cicatrizar um pouco e depois decidiria o que fazer.
Era impensável deixar seu filho nas mãos de estranhos, e agora ela considerava artista um completo estranho. Nos últimos dias, ele tinha ido ao aterro pela manhã, sentou-se em um banco em um canto sombreado e pensou. Naquele mundo luxuoso e falso, ela não se encaixava, agora precisava encontrar a terra sob seus pés. Ele voltaria ao vilarejo, abriria a velha casa, respiraria seu ar. Talvez ele tenha atraído a atenção de alguém, uma jovem mulher com óculos escuros, sentada quieta e severa. Ela se destacava contra o pano de fundo daqueles que estavam passeando de forma ociosa e relaxada. Estava escurecendo. Os pescadores estavam se reunindo no quebra-mar. E os iates de mastro alto estavam voltando para a lagoa para passar a noite. E as varas de pesca dos pescadores também estavam compridas. E havia luzes verdes acesas nelas. E o mar era sempre assustador à noite. No quebra-mar, as tempestades fervilhavam, as ondas batiam contra as rochas. E o deserto negro e sem limites do mar se estendia até o horizonte. Então, a lua surgia e abria um caminho prateado sobre as ondas. Mas sem medo desse mar negro, de pedra em pedra, pulando quase até as ondas, quase até as varas de pescar, os gatos do lugar se apressavam. Por alguma razão, todos eles estavam sem cauda. Estavam sentados nas pedras, mexendo as patas com impaciência, desligando o instinto de caçadores quando os peixes brilhavam no ar. Vagalumes do sul passavam voando, suas lanternas brilhavam com faíscas amarelas e verdes. Nathalie se levantou. Estava na hora de voltar para o hotel. O calçadão ao anoitecer era um conto de fadas de 1000 luzes. E música, 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 música específica para cada cafeteria. Acrobatas ambulantes e mágicos que engoliam fogo. O último calor das pedras da noite esfriando. Balanços embrulhados em rosas que convidam você a tirar uma foto neles. Balanços voando em direção ao céu já estrelado. Garotas acenando na cafeteria. Vinho tinto e branco, jovens e idosos. Papagaios infelizes de fotógrafos de rua enormes e multicoloridos, durante todo o dia insuportavelmente quente, acorrentados por uma corrente curta em seu poleiro de metal, agora abrindo suas asas, esticando-se. Máquinas onde você pode ganhar dinheiro, quantas pessoas se aglomeravam ao redor delas. Luzes, azul brilhante de ano novo, tulipa escarlate, ouro fantasmagórico. Essa diversão poderia engolir Nathalie. Os que estavam na entrada dos cafés a chamavam, abertos para a música, as luzes, as bebidas. Ela soltou a mão e seguiu, passando por outra ponte. A ponte suspensa é assustadora no escuro, uma ponte larga de pedra. E ela cheirava docemente a catalpas, como orquídeas, e todo o asfalto estava repleto de luzes vivas e móveis de brinquedos luminosos. E então a noite do sul começou, e estava completamente escuro nas profundezas do parque, apenas as luzes dos vagalumes e as rosas, rosas enroladas ao longo das cercas, ou estendendo-se orgulhosamente para cima em hastes rígidas, seu perfume mais inebriante do que o vinho. Parecia que cada cor-de-rosa tinha um cheiro diferente, e o mais pungente, quando seu coração começou a doer, era o cheiro das rosas vermelho escuras, quase pretas. Mas, mesmo cansada, ela não conseguia dormir, e Mickey estava sempre diante de seus olhos. Na última noite, quando teve que esperar o ônibus, ela levou sua mala de viagem para a praia. O quarto do hotel havia sido doado e não havia nada que a mantivesse aqui. Apenas para dizer adeus. Naquela hora, tudo era lilás e as pedras na praia, que normalmente pareciam cinzentas, e o céu noturno com um plano de flechas brancas derretendo, e o mar com seus respingos. E Nathalie nadou por muito tempo nesse mar lilás, até que se cansou e não deixou de sentir que não estava aqui, mas em algum planeta desconhecido, onde tudo ainda pode se tornar realidade. E então escureceu, e o ônibus parou em um café à beira da estrada quase à meia-noite para um jantar tardio. A lanchonete já estava fechada, chovia torrencialmente, e todos se reuniram sob o toldo. Eles comeram o que tinham em casa. E algumas mulheres deram a Nathalie um pouco de conhaque a Becásio e, com elas, companheiras desconhecidas que ela nunca havia conhecido e que nunca mais veria, ela pôde finalmente chorar. Sua jaqueta escorregou de seus ombros e caiu no chão. Alguém a pegou e a vestiu novamente. Ela ainda estava quente. E era a única aparência de braços amigáveis ao redor dela. É bom acordar ao amanhecer. O mundo inteiro é tão claro, como se tivesse sido lavado com água cristalina. Não dá para se cansar de respirar o ar fresco. É como beber.
Leslie conseguiu descer as escadas tão silenciosamente que os degraus não rangeram, não chamou a avó, não atraiu. Embora a avó já esteja acostumada com isso, quando ela acorda, Leslie não está aqui. Mas esse lugar é novo, então ela não pode sair por muito tempo. No andar de baixo, na cozinha, Leslie foi até a geladeira. Havia muitas coisas, mas um anel de linguiça defumada cheirava tão bem. Leslie partiu um pedaço. E a porta se abriu. Leslie não cometeu nenhum erro, mas empurrou o painel de plástico para longe do portão, e foi isso. Aquela estranha e grande casa-fortaleza estava atrás dela. Leslie seguiu em frente, olhando ao redor como se tivesse entrado em uma nova casa, e seu dono fosse o espírito da floresta. Seus olhos eram afiados, ela estava acostumada a detectar. E os gorros verdes, macios e fofos, cintilando nas profundezas dos arbustos, como se os gorros de Tumbelina fossem nozes. E os formigueiros amontoados contra o tronco de um pinheiro. Antes da Páscoa, ela e Harvey costumavam levar ovos pintados para os formigueiros e cavar neles. As formigas desciam sobre eles como um grupo de pouso inimigo e tentavam conquistar o mundo inteiro. Quando as crianças retiravam os ovos, eles se transformavam em mármore e o ácido das formigas deixava padrões estranhos na tinta. E como eram lindas as flores nos prados! Elas eram mais altas do que sua cabeça. Por que sonhar com uma floresta tropical? Aqui elas são sua própria selva, perfumadas com mel, ninguém sabe onde foram parar. À direita, podia-se ver uma escada de ferro enferrujada subindo uma colina. E havia uma placa, propriedade privada. Proibido transgredir. E no topo havia uma cerca enferrujada. Não pude deixar de subir com cuidado e em silêncio. Leslie espiou pela fresta. Parecia que havia sido um acampamento. Cabanas de madeira sem graça, grama na altura da cintura. Eu poderia ter pulado a cerca e explorado as cabanas, mas não agora. Leslie estava com pressa para descobrir o que havia no final da trilha. E para chegar em casa cedo para não ser pega. Alguns minutos depois, ela viu do outro lado da trilha, também entre os arbustos, uma torre de ferro afundada. Uma torre de água? Havia uma janela e uma porta enferrujada. Leslie não resistiu, entrou e assobiou, caindo em uma pequena vala, com os pés escaldados pelas urtigas. A propósito, poderia haver cobras aqui. E ela não estava familiarizada com elas. Em casa, ela as conhecia perfeitamente bem, em qual pedra a cobra gosta de rastejar para se aquecer e onde poderia encontrar um ouriço. Mas a curiosidade levou a melhor, então ela foi até a torre e olhou para dentro. Não era ruim que estivesse escuro lá dentro, mas sim que estava vazio. Apenas algumas ervas daninhas esparsas estavam saindo do chão. Leslie pulou no chão, sacudiu as palmas das mãos e voltou para a trilha. O que havia abaixo era muito mais interessante. Havia uma ponte de pedra atravessando a ravina. Era larga e um carro podia passar por ela. Parecia ter sido consertada há pouco tempo. Mas as pedras nas laterais da ponte eram velhas, irregulares e cobertas de musgo. E, de modo geral, era muito agradável aqui. O labirinto verde da floresta escondia o sol, os braços estendidos pareciam esmeralda, e estava claro que o calor não apareceria mesmo no calor intenso. Leslie percebeu imediatamente que essa ponte existia há tempos imemoriais e que por ela passavam cavaleiros em cavalos poderosos e damas em carruagens. E se você colocar a mão nessas pedras antigas, elas se lembrarão delas, é claro. E você ouve o som de cascos, vozes. Ela retirou a mão e subiu agilmente à encosta mais próxima, onde imaginou algo, e ela congelou de alegria. Havia outra placa, e nela uma inscrição, toda em honra de um monumento arqueológico. Ruínas de uma antiga fortaleza. Protegido pelo Estado. Era óbvio que o Estado não protegia nada há muito tempo. Havia algumas garrafas plásticas e outros tipos de lixo. Mas acima delas, e entre as raízes de um pinheiro, outra pessoa teria se perguntado de que tipo de fortaleza estávamos falando. Mas Leslie percebeu de imediato, aquelas pedras selvagens estavam tão encaixadas que formavam um pedaço de uma parede, sem dúvida. Então, nesse lugar, sua voz sem som lhe disse a verdade. Os antigos viveram aqui. E o lugar é bom de longe para ver o inimigo ou o amigo.
E se houvesse um inimigo atrás desse muro, as pessoas se defendiam dele e ir mais longe. Leslie quase ofegou. Havia uma casa. Atrás da casa havia outro acampamento. Novamente casas com tábuas, alguns carros. Mas a casa era velha, branca, abandonada. Ele anotou imediatamente. O abandono era óbvio, das janelas, com tábuas, e em algum lugar apenas buracos negros, gesso em ruínas. Mas a casa em si lhe falava de antiguidade. Não tinha a escala pomposa de um prédio novo inacabado. Uma beleza contida, nobre, com dignidade. Era como um velho marquês, e meu senhor. Leslie deu uma rápida olhada para o acampamento. A essa hora da manhã, ainda não havia ninguém à vista. Os adultos odeiam terrivelmente quando as crianças entram em casas antigas. Os adultos acham que o teto, as paredes e todas as escadas vão desabar sobre as crianças que estiverem lá. Agachada, Leslie deu passos curtos em direção à lateral da casa que dava para o bosque. Uma das janelas estava fechada com tábuas apenas até a metade. Leslie agarrou a borda da tábua, puxou-a para cima e deslizou para fora da janela. Foi um salto difícil e desajeitado até o chão. A abertura era muito estreita. Leslie olhou ao redor. Era um pequeno cômodo de canto. Mas havia luz e duas grandes janelas. Leslie imediatamente imaginou como teria sido viver aqui. Ouvindo o som da chuva, tocando piano, folheando notas pensativamente, lendo romances, sentada em uma poltrona, ouvindo o som de ferraduras tilintando como tiros, inalando o cheiro de grama molhada e lilazes, e as paredes eram cobertas de azulejos expostos e no chão havia várias garrafas vazias de 5 litros de água Rodnik. Leslie deu um passo à frente e congelou na porta, segurando as ombreiras. No corredor, a devastação era ainda maior. Uma escada desmoronou. Não havia como subir para o primeiro andar. O teto, ainda branco, parecia tão alto quanto um templo. Pilhas de lixo, alguns colchões velhos, sacos. Alguém deve ter usado a casa como depósito de lixo. A casa estava indefesa e ainda assim era linda. E havia uma história que eu queria contar. Como Leslie teria ficado aqui, como ela teria estudado os mistérios da casa, olhado as marcas no papel de parede, o lustre, do qual pendia o único copo e ouvido o que a casa queria lhe contar. Mas ele não podia. Saiu pelo mesmo caminho. E decidiu olhar lá pela última vez, onde algo brilhava entre os arbustos de lilazes, e só por 5 minutos. Ele desceu correndo a colina onde ficava a casa e colocou as mãos no peito, como se tivesse recebido um verdadeiro presente, como se amanhã tivesse enchido sua cabeça de milagres, quando ele não conseguia acreditar que essa riqueza era real, paradisíaca para si, somente para si. Diante dela se estendia um pequeno lago. Água da cor de âmbar escuro e lírios amarelos? No início, ela viu apenas isso, e agora era tudo dela. E os juncos marrons e aveludados, e todos os sapos e rãs que pulavam na água sob seus pés, e aquela pequena ilha no meio do lago, onde havia uma bétula e uma pedra, e onde um dia Leslie também estaria. Lá ela aprenderia cada lago, cada nenúfar deitado na água, cada pedrinha que ela conheceria pelo nome, daria nomes aos insetos na água, e ela voltaria para casa embriagada com essas maravilhas, e até balançaria o quanto ela tinha para contar ao homem que estava imóvel e não sabia de nada. Você disse lago? Leslie apertou as mãos no peito novamente, e a água é tão escura que pode não ter fundo. Você conhece a cidade de Kiteish que estava debaixo d'água? Ela foi inundada pelo som de sinos. O toque corria como riachos de prata e hipnotizava a cidade, que se escondia nessa prata. E há algo aqui, eu sei. As sereias podem viver lá? No lago? Se elas vivem lá, então em Eva elas virão para a terra para tecer tranças? Podemos ver. Quando você vai se levantar? Eu. As sobrancelhas de Charlie se moveram para a ponte do nariz. Ele estava tão perplexo com essa pergunta como se Leslie tivesse lhe perguntado quando ele poderia voar pela janela. Sabe de uma coisa? Leslie pensou rapidamente, você pode chegar lá a cavalo. Há cavalos por aqui, não há? Temos um onde moramos. O pastor tem 2. Harvey e eu. Eu sei montar, de verdade. E o cavalo vai até a água.
E ele verá tudo. Do ponto de vista dele, era impossível perder tempo e simplesmente se deitar e continuar com a vida. Se você não consegue andar com suas pernas agora, precisa encontrar algo para substituí-las. Arranje 4 patas de cavalo em vez de suas 2. E também, disse Leslie, não tão ousadamente, eu vi em sua garagem? Há um barco e alguns rifles de caça. Você não está indo caçar, está, como posso dizer, essa garota? Ela já matou pessoas antes. Mas nunca foi caçar em sua vida. Isso nunca aconteceu, e ela nunca quis tentar. Levantar a mão para alguém mais fraco, matar só pela emoção. Mas não saia nadando por aí sozinho, ele pediu, algum tempo depois, quando eu tiver um cavalo. Leslie acenou com a cabeça fervorosamente. O resto do dia transcorreu bem. A vovó estava desesperada para levar Leslie para seu quarto ou, pelo menos, para o jardim. E com certeza, depois das palavras de Carlos de que a criança não era um incômodo, ela não os separou mais. Leslie examinou minuciosamente os comprimidos que Carlos estava tomando. A dor no rosto dele não passou despercebida por ela. E a maneira como ele pegou o frasco depois. Ajuda? Ela perguntou. E ele quase riu, apesar da dor, da maneira como ela perguntou. Com a entonação de uma velhinha. E então, quando o remédio começou a fazer efeito, ele adormeceu por um tempo. Quando acordou, Leslie estava sentada ao lado dele, balançando a perna e colocando a língua para fora um pouco, tecendo uma coroa de dentes de leão. Havia muitos dentes de leão, e a coroa era longa e comprida. Sabe, disse ela, rouca como sempre depois de um cochilo, na Indonésia eles penduram essas coroas no pescoço. Na Índia também. Nos festivais. Quando eu estava lá. E se antes ela parecia uma mulher velha, agora ela se virou para ele e seus olhos se arregalaram infantilmente. Onde? Ela quase exalou. Seu pequeno lago era uma maravilha para ela, ele, que havia estado na terra dos elefantes vivos, e lhe disse até o jantar, e sua avó já estava arrastando quase pela mão, mas ela não queria ir embora. E percebendo que seus lábios estavam se contorcendo de dor, ela se soltou do braço da avó e correu para a mesa e pílulas. Os comprimidos devem ser dados rapidamente. Ela encontrou seu último tesouro do dia em sua nova casa. Ou melhor, no jardim. Assim como pela manhã, quando ela teve que passear por essas infinitas posses, encontrar cada flor com um olhar aguçado e cumprimentá-la, acenar para um pintarroxo empoleirado em um galho e enfiar o nariz no frescor aveludado de uma rosa desabrochando. À noite ela teve que se despedir de todos os presentes. Uma descoberta aguardava quando ela olhou pela primeira vez para trás da árvore trançada de uvas silvestres. Nas sombras da noite, parecia uma caverna onde havia pouca chance de alguém se esconder, e Leslie andou com medo ao redor dela. E então ela viu uma barreira de pedra semicircular, na qual seria muito confortável se sentar, e na frente dela uma caverna de verdade, também de pedra. Ela chegava até os ombros de Leslie. Havia madeira na caverna e um buraco no teto. É para uma fogueira. Você pode fazer uma fogueira aqui. Mantenha a lenha por perto e os fósforos em um canto, para que a chuva não os encharque. Leslie sabia como acender a fogueira com o primeiro fósforo. Agora ela se sentou e percebeu imediatamente qual lado da fogueira era mais rápido de acender. Suas mãos estavam geladas e ela estava ansiosa para se sentar perto do fogo vivo, que soprava em seu rosto, aquecendo-a. O fogo a envolveu por alguns instantes. Ele a envolveu por alguns instantes em um leve manto de fumaça e depois desapareceu, apenas o ar balançando levemente acima das chamas, e ela se sentou em um dos troncos roubados da fogueira e olhou para o fogo. E seu olhar estava parado. Ele sabia que isso já havia acontecido tantas vezes antes, e tudo ao seu redor estava prestes a tremer, como o ar havia feito sobre o fogo, e então derreteria, recuaria e seria substituído por outra coisa. Ele estava naquela velha casa novamente, e era a mesma hora tranquila da noite como aqui. Mas em vez do lixo e da sujeira, do chão de terra batida e das paredes pintadas de azul, ele agora via o calor de uma pequena sala. Um piano preto com esculturas e um candelabro na tampa. Um menino de porcelana, congelado em uma corrida, com uma tocha na mão. No entanto, a vela, embora houvesse uma vela, não queimava. A luminária de mesa, por outro lado, estava acesa. De costas para Leslie, uma garota estava sentada à escrivaninha.
Leslie não conseguia ver seu rosto, seu cabelo loiro escuro estava trançado em uma trança longa e grossa. Ela usava um chale de tricô branco com longas borlas sobre os ombros. A moça estava escrevendo alguma coisa. A sensação de presença era tão completa que Leslie podia ouvir a respiração da moça, que às vezes parava, então a moça recuperava o fôlego e começava a escrever novamente em folhas de papel de cartão postal. E havia outra pessoa na sala que Leslie não percebeu imediatamente. No canto mais escuro da sala estava sentada, imóvel e olhando para ela, a mesma garota que ela tinha visto tantas vezes, quase sempre naqueles momentos em que o desconhecido se revelava a ela. A garota estava sempre vestida da mesma maneira, um vestido branco engomado e um chapéu de verão. Seus cabelos estavam soltos e as franjas caíam sobre a testa. Normalmente, seu rosto exibia uma expressão fingida de irritação. Mas era certo que, apesar de suas sobrancelhas franzidas, ele estava prestes a rir ou a dizer algo que faria todos rirem. Seu rosto agora era de uma severidade inabalável. Ele levantou a mão e apontou para um canto da parede oposta. Havia um ícone pendurado ali. Leslie não conseguia vê-lo em detalhes daqui. Um pequeno ícone em um caixão dourado da Virgem Maria com o menino em seus braços. Leslie tirou os olhos do ícone e voltou a olhar para a moça. Ela acenou com a cabeça. Em seguida, levou a mão ao peito e Leslie pôde ver algo enrolado entre seus dedos. "Onde é que eu te peguei?" gritou uma voz deste mundo para Leslie. Enquanto tentava se segurar, ela sentiu como se estivesse sendo arrancada de um sonho que prometia infinitamente mais, um sonho que ela jamais sonharia novamente. O sonho mostrava um homem jovem, de corpo inteiro, em uniforme militar com uma espada no cinto. Seu cabelo estava penteado para trás e seus olhos eram escuros e estreitos. Era o mundo ou apenas ela? O que ela está fazendo aqui? Os passos da vovó eram pesados e suaves, apressados, mas Leslie teve tempo de olhar para cima. "Não precisamos de uma fogueira aqui, precisamos, bem, esta casa foi construída para abrigar o fogo." "É uma casa para o fogo", explicou Leslie. Bárbara se sentou ao lado dela no banco de pedra. "Bem, não é da nossa conta. Só diz respeito aos proprietários." "Mas nós moramos aqui agora", disse Leslie, incentivando-a a continuar. Ela inclinou a cabeça para trás e depois, achando que seria mais confortável, deitou-se no longo banco. "Olhe para as estrelas", disse a si mesma. A luz calma e uniforme não era ameaçadora, mas quente e reconfortante. E Bárbara também olhou para o céu. "Veja, quando o mês é novo, ele não escurece as estrelas. Você tem alguma prata no bolso para mostrar a ele?" A vovó era discreta, mas acreditava firmemente em presságios. De acordo com um deles, um mês recém-nascido deveria receber uma moeda. O mês cresceria, assim como o dinheiro em seu bolso. "Mamãe se esquece de que existe um céu", Leslie dizia com tristeza. "Naquela vez em que ela me levou para sua casa, perguntei: Mamãe, posso dormir no chalé? Ela tem um pequeno sofá lá fora onde eu posso me acomodar. E há flores em caixas, matiola cheira à noite." Minha mãe não queria me deixar entrar lá no começo. Ela disse: "Você vai congelar." Mas eu disse: "Mamãe, não se preocupe, eu não vou ficar doente." Então ela permitiu, mas me trouxe o cobertor mais grosso, de algodão. E, à noite, ela vinha e me perguntava: "Você não está com frio?" E eu dizia: "Mamãe, sente-se comigo e olhe para o céu." E havia tantas estrelas, o céu era tão fabuloso. Não era. Era solene. Sentamos, olhamos, ficamos em silêncio, e então mamãe disse: "Leslie, e eu sou a primeira pessoa em muito tempo a olhar para o céu. Não me lembro de nada. Só a ursa maior." Eu disse: "Vi a lua." Então havia a lua. Mamãe riu: "Vi a lua." Mais tarde, mostrei a ela, como você me ensinou, a estrela polar e a constelação de Órion. Minha mãe disse: "Leslie, você precisa se lembrar de que não pode viver com o nariz no chão como eu. Então, você olhará para cima e lamentará muito que sua vida tenha acabado e que você nem tenha notado as estrelas." Bárbara cobriu a cabeça de Nastia com a palma da mão, a seda macia de seu cabelo. Até mesmo seu cabelo ainda era de menino, como o pelo de um filhote de cachorro. "Você sente falta de sua mãe?" Leslie ficou em silêncio por um momento, alguns segundos, depois balançou a cabeça: "E não.
Sei que ela vai se sentir infeliz aqui. Ela é quem sentirá falta dela novamente, como sentia na época. A cidade. Aqui ela não vai querer nem olhar para o céu, mesmo que tenhamos tanto ponto. Ele respirou fundo, e veja. É um avião ou um satélite? Ali, e Bárbara apertou os olhos, onde? É um avião, as luzes. Carlos me disse que não gosta de aviões. Ele gosta de ir a todos os lugares com os pés. Eu disse isso e gaguejei. Ele quase não consegue mais andar. Mas não foi isso que a avó ouviu. Luque? Carlos quem? Quantos anos mais velho que você? Como você pode ter um homem mais velho? Você só pode chamá-lo de Carlos, como os professores da escola. Vovó. Mas a senhora pode ver por si mesma que ele é como eu. Ele não é um adulto, é como uma criança. Seus olhos não são nem mesmo severos. Não, isso é impossível. Disse a avó, que tinha visto em seus alunos mais velhos os mesmos meninos e meninas de sempre. E Leslie continuou, percebendo que a avó se opunha a ela por causa da aparência, mas na realidade ela pensava como ela mesma. Ele tem pedras diferentes, vovó, ele as mostrou para mim. Ela diz que elas são melhores do que as fotos. Se você quiser se lembrar de onde esteve, pressione uma pedra em sua mão, feche os olhos e é como se você estivesse no mesmo lugar novamente. E a pedra mais bonita é do norte, ele a encontrou perto da cidade. De um lado ela é comum, cinza, mas do outro lado você a vira e ela é como um espelho, lisa e lilás. Não, é como um lago congelado com água lilás. Espero que você não tenha pedido nada. Não, vovó, eu sei. Leslie sabia que se uma pessoa olha para uma coisa que você tem, ou a segura nas mãos, e seus olhos se alegram, só porque ela está lá, existe, e não importa de quem seja, então essa coisa deve ser doada imediatamente, porque ela e seu verdadeiro dono finalmente se encontraram. E aquela pedra lilás e gelada foi encontrada, descoberta por outra pessoa. E não era dele de forma alguma. As lanternas de metal entalhado, aqui e ali, se acenderam. E as sombras se tornaram ainda mais densas. A vovó até estremeceu. Apague o fogo para que não reste nenhuma brasa. Leslie se agachou em frente à fogueira. Vovó, você ainda virá vê-lo à noite, não é? Veja se ele está sentindo dor e lhe dê alguns comprimidos. E se não souber de que tipo, me chame. Eu tenho tudo memorizado.